Bom dia, crianças. Bom dia a todos. Vamos orar para começar, né? Vamos orar para começar a aula. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Que possamos aprender um pouco mais de Ti, Senhor, não só na teoria, mas que a gente possa pôr em prática as Tuas vontades, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, nos abençoe a cada um. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos fazer um pouquinho diferente hoje, que sempre quando a gente começa a dar aula, chega um tempo que a gente faz até uma gincana lá na quadra da Tia Mirtz pra gente fazer perguntas e para ver como que nós estamos indo na lição, né? E já tem bastante lição dada, então hoje fiz um questionário, um monte de perguntas sobre as lições para ver como é que vocês estão, como é que vocês estão aprendendo, quais as dúvidas, porque quando eu estava lá na igreja, eu dei 3 aulas, né? Depois eu comecei a falar em vídeo, então vou dar uma relembrada nessas 3 aulas que a gente deu lá na igreja para vocês. Eu falei sobre 2 juízes, Gideão e Sansão, e também falei de uma mulher chamada Ruth. Nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Gideão, naquela época, o povo de Israel não estava muito debaixo da vontade de Deus, então tudo que eles colhiam, todas as comidas deles, todos o gado, todas essas coisas, estavam sendo tomadas por um povo chamado Medianitas. Então eles não tinham mais nada, porque tudo que eles plantavam e colhiam, os Medianitas pegavam. E eles falaram com Deus, né? O clamor deles chegou a Deus, pedindo para Deus, eles não sabiam mais o que fazer. Mas Deus, como Deus misericordioso que ouviu o clamor deles, mesmo eles não estando debaixo da vontade do Senhor. O Senhor mandou um anjo falar com um rapaz que chamava Gideão, dizendo que ele ia livrar o povo de Israel de todos esses problemas que eles estavam vivendo. Lembra aí, o Gideão juntou um exército, mas eram muitos, e Deus foi falando para ele diminuir esse povo do exército, porque senão ia ser muitos homens contra homens e eles não iam entender que era o Deus de Israel, o Deus de Gideão, que estava ali lutando junto com Gideão. E aí ele manda dizer para Gideão deixar que o povo que tinha medo e tal ir embora, e também lá no rio, quando eles foram beber água, era para só ir com Gideão na lutar os que bebessem água, a água de joelhos e com a mão, que o resto era para voltar tudo. E isso aconteceu, ficaram 300 homens, Gideão ficou meio assustado, porque achou que era muito pouco agora para lutar contra o povo Medianitas, mas Deus estava com ele e foi com toque de trombetas e tudo mais que ganharam essa luta aí, e eles não ficaram mais debaixo dos Medianitas, porque eles clamaram a Deus e Deus ali os livrou desse problema. E foi essa a história de Gideão. Depois nós falamos sobre também Sansão. A vida de Sansão foi mais ou menos... Ele foi conhecido como era um homem muito forte. Vocês vão lembrar agora que ele lutou com um leão. Só um pouquinho sobre a vida de Sansão. A mãe dele não podia ter filhos. E Deus manda um anjo falar com ela que ela teria um filho que seria consagrado a Deus. Consagrado a Deus é que desde o nascimento de Sansão ele seria dado a Deus para ser cuidado por Deus, estar debaixo da vontade de Deus. E Deus diz também que ela não poderia cortar o cabelo de Sansão. Bom, essa era a história de Sansão, e ele se envolveu com uma mulher chamada Dalila, até casou com ela, e ela o traiu, falando que a força dele estava no cabelo, e aí o povo o povo de Israel já estava debaixo eram os filisteus que estavam com guerra com o povo de Israel. E o Sansão perdeu a força por ser traído por Dalila, que Dalila contou para o povo, o que aconteceu? Sansão foi levado pelos filisteus, e um dia teve uma grande festa, e os filisteus levaram Sansão, colocaram ele amarrado em 2 colunas lá, para tirar um sarro da cara dele, como se ele fosse um bobo da corte, sabe? Mas o que houve? Ele pediu para Deus
a força dele de novo, para Deus estar com ele mais uma vez. E aí Deus está com ele, ele pega aquelas duas colunas onde ele está amarrado assim, ele puxa e ele derruba tudo aquilo ali, e ela acaba destruindo lá embaixo onde está tendo a festa, e aí mata muitos filisteus, e ele é conhecido como um herói, também conhecido pela sua força, conhecido porque lutou com um leão, e toda essa história de Sansão. Depois nós falamos sobre uma moça chamada Ruth, que é a história de uma mulher israelita que estava uma fome em Israel, e ela pega o seu marido e os seus 2 filhos e muda para Moabe. Lá os filhos dela se casam com 2 moças moabitas e uma delas chama Ruth. Quando a fome acaba e os 2 filhos de Noemi e seu marido morrem, eles voltam para Israel, e Noemi diz que elas podem voltar para suas famílias, mas Ruth disse que amava muito Noemi e queria cuidar dela, e o Deus de Noemi seria o Deus dela. Onde ela fosse, ela estaria com ela, porque ela cuidava da sua sogra. Vai para uma fazenda, conhece um homem chamado Boaz, se casa com ele, mas nunca deixa de cuidar. Uma linda história de Ruth, que ali cuidou de sua sogra sempre, né? Foram essas 3 histórias que eu falei rapidinho aqui para vocês relembrarem, que a gente falou lá na igreja. Depois tem os vídeos que começa a vida de Samuel, ok? Então agora vou mostrar para vocês o seguinte, sempre lembrando também uma coisinha muito importante, que todas essas lições o Senhor mostra ali a obediência, né? Então eu fiz um questionáriozinho, nada pequenininho, mas não se preocupem, porque eu vou bater foto e mandar aí para a mãe de vocês, abrir para vocês não precisar voltando toda hora no vídeo para fazer e para vocês responderem essas perguntas, né? Temos várias perguntas aqui, depois temos, porque, gente, são várias lições, por isso todo esse monte de pergunta, tá bom? Aí vocês vão fazendo com calma, vão vendo os vídeos, qualquer dúvida me perguntem, façam as que vocês sabem, tá? E aqui este último, ó, eu já dei já fiz a primeira, né? Davi era um rei. Aqui eu coloquei profeta, juiz ou rei? Vocês vão me dizer, Gideão era o quê? Era profeta, era juiz ou era rei? E assim por diante, ó, Samuel, o que ele era? Saul. E aí vocês vão fazer essa lição, tudo ali, a mamãe ajudando vocês, tá? E é isso, depois eu vou mandar esses cartazes assim com foto pra vocês, tá bom? Pra gente se preparar para quando nós pudermos estijar juntos, se encontrarmos, fazermos essas perguntas de novo, essas brincadeiras que a gente sempre faz, né? E a partir da semana que vem aí a gente volta com outra lição, tá bom? Então por hoje é só, é isso, eu falo só, né? Tem bastante pergunta para fazer. Mas é isso por enquanto, viu? Que Deus nos abençoe, tenha um ótimo domingo, tá bom? Beijo para você, saudades!